Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu pedi para vocês fazerem na semana passada. Aliás, eu pedi para vocês tentarem responder, mas eu já percebi que muitos ficaram com muitas dúvidas, então eu vou tentar explicar exercício por exercício. Os exercícios que nós vamos fazer agora, ou seja, que eu vou explicar a vocês e que muitos fizeram e outros não conseguiram, estão na página 18 do nosso livro de matemática. É o exercício número 6. E ele diz o seguinte, que uma menina chamada Débora, ela ganhou um brinquedo. Esse brinquedo, ele era uma tabela, uma caixinha tabelada, com 10 fichinhas numéricas e uma com o asteriscos. E uma dessas partes dessa tabela não existia número, ou seja, estava vazia. E como ela iria brincar? Ela teria que escolher uma cartela, no caso ela escolheu essa, e que tinha alguns comandos indicados por setas. Essa setinha aqui indica que ela teria que mexer as fichas numéricas para baixo, aliás, uma das fichas numéricas para baixo, ou então uma das fichas numéricas para a direita, ou para cima, ou para a esquerda, ou para baixo novamente. Então, ela escolheu essa cartela. Então, ela teria que movimentar as fichas numéricas dela de acordo com esses comandos aqui que ela sorteou na cartela. Então, vamos lá. Ela só poderia mexer uma ficha de cada vez, sem pular nenhuma. E essa ficha teria que ocupar esse ponto aqui vazio. Então, vamos lá. Ela tinha 0, 123, que 0 à esquerda nós não podemos contar como um número, né, gente? Ele só está aqui como enfeite. Então, aqui está o número 123, 7.654 e 89. Então, o primeiro comando, ela teria que colocar aqui uma fichinha dessas, mas ela teria que obedecer esse comando aqui para baixo. Então, o que poderia ocupar esse canto vazio? Ou a ficha número 4 ou o asteriscos. Mas obedecendo esse comando, teria que descer. Se eu fosse colocar o asterisco aqui, ele não ia descer, ele viria para a direita, né? Então, o único que pode obedecer a esse comando de vir para baixo é o número 4. Portanto, eu vou tirar o 4 daqui e vou descê-lo, como diz aqui, a seta. Aí a minha caneta está falhando. Glória a Deus. Vou pegar outra aqui, minha gente. Então, nós vemos aqui que o número 4, ele obedeceu a essa seta. Ele veio para baixo. No nosso livro, isso já está feito, não precisa vocês fazerem. Que no livro vocês estão vendo aí 6 tabelinhas que indicam os passos que Débora deu. Então, o primeiro passo foi esse. Ela desceu o 4, obedecendo a essa seta. O segundo comando manda ela ir para a direita. Uma fichinha, ela vai ter que deslocar para a direita. Qual a fichinha aqui que ela pode deslocar para a direita? Se ela for mexer com o 3, ele vai ter que descer. Não vai estar obedecendo a essa seta. Mas o 5, sim. O 5, ele pode vir para a direita, como manda essa seta. Então, eu vou tirar o 5 daqui, como Débora fez, e colocá-lo à direita. Então, no seu livro, vocês podem verificar que tem esse desenho com o 5 voltado para a direita. Agora vamos, já fizemos esse primeiro comando, esse segundo, vamos para o terceiro. No terceiro comando, Débora teve que mexer uma das fichas numéricas para cima. Bom, o vazio está aqui, ou ela vai mexer com o 2, ou com o 6, ou com o asteriscos. Mas obedecendo a esse comando, a única ficha que pode ir para cima é o asteriscos. Então, o asteriscos, ele vai ocupar o espaço vazio indo para cima, como manda a setinha.
E vocês podem olhar aí no livro de vocês que tem esse desenho. Depois Débora obedeceu a esse quarto comando. Ela tinha que mexer uma das fichas numéricas para ocupar o espaço vazio, voltando-se para a esquerda. Quem é que pode voltar para a esquerda? O 4. Então, o 4 vem aqui para a esquerda. E agora falta só o último comando. Ela vai ter que movimentar uma das fichas numéricas dela para baixo. E essa ficha, quem será? O 5. Podem olhar aí, o último desenho, a última tabelinha, está com estes números. Quais números? 123, que é a resposta da pergunta que está no livro. Quais os números que ficaram na última tabela, né? 123, 76 e 89. Aliás, 8.945. A essa pergunta nós respondemos na aula passada. Então, faltava responder essas aqui, que eu pedi que vocês respondessem se vocês compreendessem. Então, vamos lá. Considerando os números das linhas, ou seja, 123, 76, 8.945, do tabuleiro, respondam. Qual é o valor posicional do 5 e do 4 na disposição inicial e na final? Bom, a inicial, se vocês vão pegar aqui o livro, com licença. A inicial, se vocês forem verificar aí no livro de vocês, na página 18, a inicial é essa aqui, que tem o número 123, 7.654 e 89. Eu vou até colocar esses números aqui para a gente trabalhar com eles. Então, a inicial tinha, pode olhar no livro aí, 123, 7.654, 89, um asteriscos e um espaço vazio. Então, vamos trabalhar agora com a tabela inicial, que vocês estão vendo aí no livro, e a tabela final, que depois que ela mexeu, os números ficaram assim. Então, aqui é a inicial e aqui é a final. Então, a posição, o valor posicional do 5 nessa primeira tabela que ela tinha. Bom, o valor posicional, ele depende da ordem em que ele ocupa. Ou seja, vamos ver a ordem que o 5 está ocupando. O 4 é unidade e o 5 é dezena. Então, se são 5 dezenas, uma dezena é igual a 10, 5 dezenas é igual a 50. Então, o valor posicional do 5 nessa tabela inicial vai ser 50, porque ele está ocupando a ordem das dezenas. 5 dezenas igual a 50. O valor posicional do 4 nessa tabela inicial. O 4 ele é unidade. Se ele é unidade, o valor posicional dele é ele mesmo. Agora vamos ver o valor posicional do 5 e do 4 nessa tabela final. Então, o 5 aqui, ele está ocupando a ordem das unidades. Então, o valor posicional dele é ele mesmo. E o 4, ele está ocupando a ordem das dezenas, porque nós temos unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Então, o 4 ele está ocupando a ordem das dezenas. 4 dezenas é igual a 40. Então, o valor posicional desse 4 que ocupa a ordem das dezenas é igual a 40. Respondemos aí a primeira questão. A segunda questão. Qual é o valor posicional do 7, do 6, do 8, do 9 e do 1 na disposição inicial e na final? Na disposição inicial, esse 7 aqui está ocupando qual ordem? Vamos verificar? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, são 7 unidades de milhar. Uma unidade de milhar é igual a 1.000. E 7 unidades de milhar, 7 vezes 1.000, 7.000. Então, o valor posicional desse 7 que ocupa as unidades de milhar
é igual a 7.000. Próximo número, 6. O 6, nessa disposição inicial, está ocupando a ordem das centenas. Então, 6 centenas é igual a 600. Então, o valor posicional desse 6, que ocupa a ordem das centenas, é igual a 600. 8. O valor posicional desse 8, em qual ordem ele está? O 9 é a unidade e o 8 é dezena. Então, o 8 está ocupando a ordem das dezenas. 8 dezenas é igual a 80. O valor posicional desse 8, que ocupa a ordem das dezenas, é igual a 80. Do 9. O 9 é a unidade. Então, o valor posicional dele é ele mesmo. Qual o último número? Número 1. O número 1 está ocupando qual ordem? Vamos verificar? Temos unidade, dezena, centena. O número 1 ocupa a ordem das centenas. Uma centena é igual a 100. Então, o valor posicional desse 1, que ocupa a ordem das centenas, é igual a 100. Vou botar agora um ponto e uma vírgula, para que a gente veja o valor posicional desses números na disposição final, que é a última tabelinha que Débora conseguiu fazer. Vamos lá? O 7. O 7 nessa disposição final, ele está ocupando a ordem das dezenas, ó, unidades, dezenas. 7 dezenas é igual a 70. O 6. O 6 é a unidade, então permanece o valor posicional dele 6. O 8. O 8, que ordem ele está ocupando nessa disposição final? Vamos lá? Unidade, dezena, centena, unidades de milhar. 8 unidades de milhar é igual a 8.000. Agora nós vamos ver o valor do 9. Qual a posição do número 9 nessa tabela final? Ó, unidade, dezena, centena. Ele está na posição das centenas. 9 centenas é igual a 900. Agora vamos ver, depois do 9, eles pedem o 1. O valor posicional do 1 nessa disposição final. O 3 é unidade, o 2 é dezena, o 1 é centena. Uma centena igual a 100. Interessante que o 1, tanto na disposição inicial como na final, o valor dele posicional foi 100. Porque o valor posicional depende da ordem que o número está ocupando. Então, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês.